Uma coisa que quase ninguém fala hoje em dia sobre as plataformas de trading é que elas são feitas para que você se vicie. Elas são feitas para que você passe o dia inteiro analisando o gráfico. Elas fazem com que você compra e venda mesmo no momento errado, isso gerado através da ansiedade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática. E no nosso vídeo hoje, nossa aula de hoje, você vai aprender como montar uma estratégia, como trabalhar no mercado financeiro com os melhores tempos gráficos para você aí conquistar sua liberdade de rotina geográfica, até mesmo a liberdade financeira através do mercado financeiro. Isso tanto no mercado de ações, de mercado de criptomoedas, de mercado de forex, mercado de ações americanas, sendo esses três últimos o ganho em dólar, e nos últimos momentos temos visto a importância de você ter uma rentabilidade em dólar renda em dólar, faz com que você aqui no Brasil tenha uma alta renda, e para quem já mora lá fora você consiga ter também alta renda através do mercado financeiro ganhando em dólar. Isso não quer dizer que o mercado de ações aqui no Brasil seja um mercado de ações ruim. Não, pelo contrário, é um mercado muito bom também para você ganhar dinheiro. É um mercado no qual eu comecei a operar, é um mercado no qual os alunos da Fórmula do Swing Trade, no primeiro módulo já aparece ali o mercado de ações aqui no Brasil, para que você possa ir evoluindo para os demais mercados, mercado de forex, mercado de criptos, tem tudo isso lá dentro da Fórmula. Por que o mercado brasileiro ele é tão importante? Porque ele é mais fácil para se trabalhar, né? Vamos dizer que ele é um pouco mais tátil para se trabalhar. O primeiro contato que você tem é através do mercado brasileiro. Tem alunos meus que moram nos Estados Unidos que também começam a operar no mercado brasileiro. Isso porque a facilidade tende a ser mais alta no decorrer do tempo e você pega muito mais experiência. Até porque no mercado brasileiro você também começa com pouco, né? E é muito importante para que você comece com pouco dinheiro. Por que isso? Porque você trabalha com seu psicológico muito mais fácil. Você começando com pouco, você vai pegando mais experiência até que você comece a colocar mais dinheiro em uma operação, e com isso você vai alavancando cada vez mais, vai aumentando o seu capital cada vez mais e tendo uma alta renda, aumentando essa renda cada vez mais através do mercado financeiro, né? E como eu sempre ensino aqui para você, é você começar com pouco dinheiro, sempre com alvos acima de 10% em todas as operações, mercado de ações, mercado de criptos, mercado de ações brasileiras, tanto e americanas. Já no mercado de forex, como você consegue trabalhar com o mercado alavancado, 5, 6, 7%, até menos do que isso, já é uma excelente rentabilidade, né? Eu costumo colocar no mercado de forex aqui 2, 3, 4, 5% de ganho, que já praticamente multiplica o meu capital dependendo do valor alavancado que eu esteja. Isso também aqui na sua assinatura. Então é muito importante que você comece com esse mercado brasileiro. Mas o que o tempo gráfico tem a ver com isso? As estratégias com tempo gráficos têm a ver com isso. As estratégias com os tempos gráficos determinam se você vai ter liberdade de rotina ou não, e o quanto você vai ganhar naquela operação. Imagina você tendo que operar todos os dias para ganhar dinheiro no mercado. Todos os dias você tem necessidade de acabar operando durante o dia inteiro, ou até mesmo passar de 9 da manhã até as 5 da tarde, ou esperando uma oportunidade para comprar ou para vender, e mesmo assim essa oportunidade nem pode vir, né? Isso é o caso de operações como Day Trade. Day Trade você pode bater realmente a sua meta em 5 minutos, 10 minutos. Isso acontece, pode acontecer, mas o quanto você esperou para que aquela entrada pudesse ocorrer? O quanto você esperou para que aquela saída pudesse ocorrer? Então isso requer mais tempo, né? É a mesma coisa de falar, fiz R$2.000 em 5 minutos, porém você perdeu 3, 4 horas do seu dia para fazer isso, enquanto aqui no Swing Trade você faz isso sem precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico. Por quê? Porque você consegue agendar as suas operações, né? Quando comprar e quando vender, isso com antecedência. Então, quando você trabalha isso com antecedência, ou seja, você consegue identificar com uma certa previsão qual vai ser a tendência daquele ativo, se vai para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, no Swing Trade você consegue lá na boleta de compra e venda e agendar a sua operação. Por exemplo, aqui no Forex, aqui nós conseguimos agendar uma operação. É simples agendar aqui, você coloca aqui ordem pendente, vamos supor que eu quero efetuar a venda do ativo, se você ver aqui do lado está em tendência de queda, então vou efetuar a venda, vou operar vendido. Com essa operação vendida, eu coloco aqui, ó, sell stop, que é uma operação vendida, coloco o número de contratos que eu vou operar e que eu coloco o preço de entrada, perda máxima, que é o nosso stop, né, o nosso stop de proteção,
e o alvo de ganho, que é o nosso lucro máximo. E através de Fibonacci nós conseguimos ter esse alvo de ganho, né? É importante você, antes de entrar numa operação, saber o exato preço que vai comprar, o exato preço que vai vender e o stop da sua operação. Isso tudo faz com que você ganhe sua liberdade de rotina, né? Já é diferente de uma operação em que você trabalha com tempo gráfico menor, tempo gráfico de 5 minutos, tempo gráfico de 10 minutos, tempo gráfico de 15 minutos. Essas operações com tempos gráficos menores faz com que você precise passar mais tempo analisando o gráfico, esperando o momento para comprar e vender. E o que isso gera em você? Ansiedade. Quando você trabalha no mercado, passa o dia inteiro ali analisando o gráfico, eu já passei por isso, foi o que me fez sair do mercado em passar o dia inteiro analisando o gráfico para esperar uma oportunidade de compra e venda, porque eu não queria passar o dia inteiro trabalhando. Eu queria passar o dia inteiro no mercado. Isso é o mesmo que você trocar o emprego que você estava de carteira assinada para um outro emprego, só que na sua casa, e gerando até mesmo mais ansiedade, né? E essa ansiedade, ao todo, vai acabar gerando perdas financeiras. Uma coisa que quase ninguém fala hoje em dia sobre as plataformas de trading é que elas são feitas para que você se vicie. Elas são feitas para que você passe o dia inteiro analisando o gráfico. Elas fazem com que você compra e venda, mesmo no momento errado, isso gerado através da ansiedade. Através daqueles sonzinhos legais que aparecem na plataforma, todas aquelas cores, isso daí funciona como um cassino. Um cassino lá, quando você... Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir no cassino, eu já tive a oportunidade de ir lá fora no cassino, e faz as mesmas musiquinhas, basicamente. Então, o que isso gera na pessoa? Não gera nem ganância, gera necessidade de ter que ficar operando o dia inteiro, gera necessidade de passar o dia inteiro analisando ali o gráfico. Fica num ativo só, ou seja, muitos erros acontecem. Arion, tá falando mal do day trade? Não, não tô falando mal do day trade, tô falando mal de coisas que acontecem que você tem que se proteger e você não se protege, porque você precisa, você acha que tem a necessidade de passar o dia inteiro analisando gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade, eu creio que não, são poucas pessoas que têm acesso a essas áreas, sobre lugares onde o trading ele é encarado como profissionalmente, como por exemplo banco, como grandes instituições ou até mesmo lugares em que contratam trades para operar para essas instituições, né? Lá eles têm um controle de risco muito grande. Por exemplo, eles não passam horas na frente do gráfico analisando um ativo, eles não ficam tomando conta apenas do seu gerenciamento de risco, eles têm uma meta. Aquela meta ali é ter uma entrada assertiva e uma saída assertiva, né? E para isso, realmente, eles precisam analisar muito tempo os ativos, sendo que eles não passam de 9 da manhã às 5 da tarde. Existem também rodízios, existem também pessoas para tomar conta do gerenciamento de risco para aquelas outras pessoas que estão operando. Existe uma série de fatores para que você não fique, para que aquele trader de instituição financeira não fique viciado no trading. Porque é fácil, agora você em casa você acaba se viciando. Então, como que o tempo gráfico ele ajuda nisso? Quanto maior o tempo gráfico, menor fica a sua ansiedade, porque você trabalha com informações muito melhores. Como assim? Um tempo gráfico, por exemplo, diário, esse que está aparecendo na tela para você, você pode identificar aqui que esse período aqui, nesse determinado período, está em uma tendência de queda. Por quê que é fácil você identificar isso? Se você está vendo um movimento de impulsão para baixo, retração e impulsão novamente, você está identificando que está em tendência de queda. Isso daqui no gráfico diário é uma informação muito importante e muito mais assertiva. Por quê? Um gráfico diário tem um volume financeiro muito maior do que um gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Sem contar que os rompimentos no tempo gráfico diário em um movimento em tendência, ele tende a ter muito mais assertividade devido a esse volume financeiro que ele é muito maior. As estruturas são mais fortes. O que é uma estrutura? É tudo isso aqui. As estruturas são toda essa informação aqui no gráfico. Isso aqui é uma estrutura, né? Sendo que aqui é uma estrutura, aqui forma uma outra estrutura, aqui forma uma outra estrutura. Sendo que aqui é uma estrutura de lateralização, isso aqui é uma estrutura de impulsão para tendência de queda, né? Então, isso aqui é fácil no gráfico diário, gráfico semanal, gráfico de 4 horas. Gráfico de 1 hora eu não aconselho a operar, pelo menos no mercado de ações aqui no Brasil, devido a esses vários rompimentos falsos. E quando você trabalha com esse tempo gráfico menor, você tende a ter também um sentimento de vingança quando você tem um stop, por exemplo.
Se eu estou operando um gráfico de 5 minutos, no famoso mini índice, um tempo gráfico aqui de 5 minutos nessa tela aqui do mini índice, é possível verificar que houve um período grande de lateralização dentro desse tempo gráfico de 5 minutos. Se eu colocar no tempo gráfico de 1 hora, vai aparecer quase nada ali sobre essa lateralização. Mas no tempo gráfico aqui de 5 minutos, houve um grande período aqui de lateralização, sendo que nesse período de lateralização houve rompimento aqui, houve tentativa de rompimento, tentativa de rompimento, tentativa de rompimento, tentativa de rompimento, vários, sem contar aqui, ó, vários momentos de tentativa de rompimento, que isso aqui faz com que você, analisando esse gráfico, esperando um candle desse aqui a cada 5 minutos ser fechado, faz com que você acabe gerando uma ansiedade muito grande e um sentimento de vingança se você tomar um stop. Tomou um stop num trade de 5 minutos, o que automaticamente você vai fazer? Vai querer recuperar aquele dinheiro, né? Já começou errado por aí, porque você não tenta recuperar do mercado financeiro. O seu intuito aqui é fazer a operação mais assertiva possível, sendo que no swing trade, como você pode trabalhar com vários ativos ao mesmo tempo, você pode trabalhar com muito mais assertividade e você acaba alavancando seu capital, diferentemente do day trade, que você trabalha com no máximo 2 ativos ali ao mesmo tempo. Geralmente as pessoas trabalham com mini índice e mini dólar. Tem pessoas mais sãs que trabalham até no mercado de ações, já que é um pouco mais fácil o day trade. Mas olha isso aqui, você esperar 5 minutos para um candle desse aqui fechar ou abrir. Isso aqui vai gerando ansiedade para você. Isso aqui é comum. Então você acaba, muitas vezes no tédio, no ócio, acaba entrando numa operação por achar que você está perdendo alguma oportunidade, porque todo mundo já aproveitou alguma tendência. Então, isso daqui, gráficos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, são gráficos muito mais difíceis para você operar. Tem tempos gráficos melhores para você operar. Que tempos gráficos melhores são esses? Tempos gráficos de 4 horas, diário, semanal, são tempos gráficos em que você tem uma estrutura muito mais forte, com isso você tem uma assertividade muito maior, e como são tempos gráficos maiores, o seu lucro também é maior, já que seus alvos serão maiores. E é o que eu ensino aqui a você trabalhar com alvos acima de 10% por operação, né? Isso é possível? Sim, desde que você trabalhe com tempo gráfico maior. Se você trabalhar com tempo gráfico menor, isso pode ser possível, porém o seu nível de stop é muito maior do que num gráfico diário, gráfico semanal. É unânime entre os especialistas, entre pessoas que trabalham no mercado financeiro. Eu tenho contato com muitas dessas pessoas, eu trabalho com essas pessoas, eu mantenho contato com essas pessoas o tempo inteiro. É unânime a opinião delas, de que o swing trade é muito mais fácil para ganhar dinheiro. Por que as pessoas vão para o day trade? Porque precisam passar o dia inteiro trabalhando. Acham que se você não mostrar para as pessoas que estão trabalhando que você está ocupado, vamos dizer assim, você não está fazendo nada. Sendo que, por exemplo, a gente analisa que o swing trade 1 ou 2 vezes na semana o gráfico, 1 hora em 1 ou 2 vezes na semana, pronto, já identifica quando comprar e quando vender, agenda toda a operação e pronto, vai fazer qualquer outra coisa, ter uma nova fonte de renda enquanto ganha dinheiro no mercado financeiro, ou até mesmo aproveitar o dinheiro que você está ganhando no mercado financeiro para tá aí com sua liberdade de rotina, para você morar onde quiser, para você viajar, para você fazer outras coisas. Imagine você colocar o mercado financeiro para trabalhar para você. É isso que acontece no swing trade. E é isso que você deve procurar fazer sempre. É isso que vai fazer você conquistar sua liberdade financeira através da liberdade de rotina, até mesmo através da liberdade geográfica. Então, vou mostrar para vocês algumas operações que foram realizadas comigo e vou mostrar para você também como que você consegue trabalhar com essas técnicas no mercado financeiro, como que você consegue ganhar dinheiro com técnicas testadas, técnicas que eu utilizo, técnicas que eu já utilizei que também me geraram muito dinheiro. Bom, vamos lá. A primeira coisa a fazer, sai do tempo gráfico de 5 minutos como que estava no mini índice, né? Vamos para um tempo gráfico diário, por exemplo. É possível você operar swing trade no mini índice? É possível. Você consegue também alavancar o seu capital. Não recomendo tanto, principalmente para quem está iniciando, mas é possível. Por exemplo, se você pegar aqui um tempo gráfico diário do mini índice, tem aqui, ó, pronto, tempo gráfico diário. Olha o que tem aqui para você, né? É até confuso, tá? Ele é até confuso, não é um ativo fácil de ser operado. Na verdade, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que já operam mini índice, já entraram no mini índice, sendo que é o ativo mais difícil para estar operando no mercado financeiro. Mas por que isso? Devido à adrenalina. Vício em adrenalina, vício em precisar estar posicionado o tempo inteiro, vício em ter que sentir essas emoções, né? E
Então acaba entrando aí nesse tipo de operação, tá? Não é errado, mas desde que o profissional utilize, tá? E quando eu falo ganhar dinheiro, não é ganhar dinheiro ontem, hoje, uma semana, um mês. Tá? Uma técnica pode funcionar muito bem durante um mês, mas estou falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, por exemplo, a fórmula do swing trade funciona há mais de 8 anos. Isso porque a gente trabalha no swing trade. Então é um tipo de operação em que você trabalha com padrões que se repetem o tempo inteiro. Isso se torna fácil, você se torna prático. Agora você, como day trader, você que tem que trabalhar com várias técnicas ao mesmo tempo, porque a cada momento pode gerar um novo ciclo no mercado, na qual uma técnica passa a não funcionar tão rapidamente. Isso daí é quase que insanidade, né? Então por isso que a gente trabalha sempre com tempo gráfico diário. Por exemplo, aqui no mini índice, se você trabalhar com tempo gráfico diário, olha o movimento que você tem. Olha quantos movimentos você tem aqui. Você tem aqui primeiro a impulsão, tem uma retração, né? E tudo diria que seria para uma tendência de alta. Pelo contrário, aqui já se formou um ombro, cabeça, ombro. O que isso significa? Uma possível reversão de tendência, é o que está ocorrendo. Olha quantos padrões se formaram em pouco tempo, né? Agora aqui está dizendo para a gente que formou esse movimento aqui de impulsão, um pullback para tendência de queda, e logo depois o que seria o que mais comum acontece, tanto que criptomoedas, mercado de ações, mercado de forex, mercado de ações americanas, é que depois dessa impulsão, retração e impulsão, houvesse um movimento para queda, ou seja, você ganhar dinheiro com esse movimento de queda, né? Sendo que não é isso que está acontecendo agora. Aqui já se formou um outro padrão para você, que pode ser que seja uma reversão de tendência agora para uma tendência de alta. Você está percebendo a loucura que é trabalhar com esse tipo de ativo? Então é por isso que nós trabalhamos com ativos mais fáceis. Se você acha que o trader do banco lá, ou a instituição financeira está preocupada em trabalhar mini índice, eles estão preocupados em trabalhar outros tipos de ativos mais fáceis para se ganhar dinheiro, né? Não quer dizer que, poxa, vou entrar com 100 reais aqui, porque 100 reais dá para me operar com mini índice. Tá, e aí? Dá stop na sua operação, perdeu os 100 reais. Já quando você faz swing trade, principalmente no mercado, que muitas vezes nem é alavancado, você não precisa alavancar agora, você vai fazer 10, 15, 20% aí, mesmo se você tomar um stop que não vai zerar o seu capital, né? Pelo contrário, você vai ter um stop ali de 5, 6%, vai perder 5, 6 reais aí começando com o swing trade. Isso é possível. Agora, quando você trabalha com um ativo que pode zerar o seu capital, não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. São outros tipos de operações muito mais assertivos. Mercado financeiro não é difícil, o mercado financeiro é fácil. E é através da facilidade que você vai buscar as melhores operações, tá? Não fica buscando isso daqui, uma coisa tão confusa quanto essa. Tem pessoas que ficam aqui e ficam 2 horas aqui analisando um tipo de estrutura como essa. Aí tem um monte de análise. Pode ir para tendência de alta, tendência de baixa, ou ficar lateralizado aqui. No caso aqui, está lateralizado. Isso aqui é um movimento lateralizado. Mas o que uma pessoa, principalmente está iniciando agora, faz? Fica analisando isso aqui, ó. Somente isso aqui. Tentando adivinhar para onde vai esse ativo. Não é assim que se opera. Vamos para um mercado muito mais fácil? Vamos para o mercado de ações. Mercado de ações aqui, ó. Então vamos para a Petrobras, que é mais famosinha e que todo mundo já opera. Petrobras estava uma tendência de alta, logo depois foi uma tendência de baixa, agora tendo uma tendência lateralizada. Como assim, ó? Impulsão, nós operamos isso aqui através dessa estrutura, né? Técnica simples para você estar operando. Vamos lá. Preço do ativo fez esse movimento. Vamos começar com Price Action. O que é Price Action? É o gráfico puro, sem indicadores. Começando com a impulsão, uma impulsão aqui, retração, e logo depois uma nova impulsão, né? Tá vendo essa parte aqui escondidinha? Foi aqui a nossa entrada, foi nessa confirmação. Por quê? Porque o stop aqui ele é menor. Então isso aqui faz com que você tenha, esse stop pequeno aqui faz com que você tenha um alvo grande e um stop pequeno, né? Se você tem esse alvo grande com stop pequeno, é uma operação plausível para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Por exemplo, essa operação aqui deu cerca de 34% em alguns dias, né? Isso daqui com uma operação agendada. Viemos aqui, eu vou dar um zoom aqui maior para você. Nós viemos aqui, ó. Quando eu falo nós viemos aqui, são os alunos da Fórmula, são os assinantes da Soter, efetuaram a compra exatamente aqui, agendaram a compra, agendaram o stop e agendaram o alvo da sua operação. Ou seja, o stop muito menor do que o alvo. Isso daqui foi uma operação. Ao mesmo tempo, nós estávamos também em outra operação que foi na Vale naquela semana,
que também ganhamos mais 34% de ganho. Ou seja, tudo isso aqui está trabalhando com vários ativos ao mesmo tempo. Ou seja, você ganha muito dinheiro sem precisar passar o dia inteiro trabalhando, vamos dizer assim. Você agenda a sua operação. Isso é você trabalhar com inteligência. Isso é você colocar um esforço inteligente. Você aprende a fazer isso e você aplica. É muito diferente do que você se esforçar para se concentrar, se estressar e perder tempo com a sua família analisando 5 horas de gráfico por dia, né, esperando um momento para comprar ou para vender. Por exemplo, como que a situação da Petrobras está aqui agora? Não é uma recomendação de compra ou venda, tá? Isso aqui é para te ensinar. Temos aqui esse movimento, né? Sempre olha o lado esquerdo do gráfico para depois analisar o lado direito. Tivemos aqui a impulsão, retração e agora nós tivemos esse movimento aqui para impulsão para tendência de alta novamente. Isso aqui, esse enorme movimento aqui seria um grande pullback, correto? E com esse grande pullback, o seu alvo ele é muito grande, ele é muito maior. É diferente de fazer um pullbackzinho gráfico de 5 minutos, na qual você vai ter uma rentabilidade ali de 0,30%, 0,35%, até mais. Pode ter um pouquinho mais do que isso, mas esse é o limite, geralmente no gráfico de 5, 2 minutos, 1 minuto. Já vi pessoas trabalhando com um gráfico de 1 minuto, achei loucura isso, mas são pessoas que trabalham com scalper, são operações muitas vezes com robô, né? São pessoas que terceirizam essa função, é uma forma também inteligente de se fazer, porém eu prefiro ter o controle da minha operação, ou seja, eu analisar minha operação de swing trade, eu tenho meu feeling ali para saber para identificar quando comprar e quando vender, e é o momento de sair da operação. Aqui eu tenho uma nova estrutura, que é o lado direito do gráfico. Que estrutura é essa? Tive a tendência de queda no ativo, né? Tendência de queda desse ativo. Respeito a tendência de queda e vou esperar o quê? Uma oportunidade para entrar comprado ou entrar vendido. No caso aqui, eu tenho esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão e retração, né? Eu tenho um movimento que pode dizer para mim que pode haver uma reversão de tendência, ou seja, movimento para tendência de alta, correto? Qual é a minha confirmação? Após esse movimento, né? O rompimento dessa estrutura. Ou se o preço do ativo começar a cair, o preço do ativo começa a cair a partir daqui, aí sim, nesse rompimento aqui, eu também tenho uma nova operação a ser feita. Isso aqui com gráfico puro, com gráfico diário. Isso daqui eu posso deixar agendado a minha compra, meu stop. Ou eu posso deixar agendado a minha venda, aliás, minha venda aqui embaixo e o meu stop, né? Só que qual a estrutura que está fazendo? De reversão de tendência, que é o morro duplo, aliás, que é o fundo duplo. Nesse fundo duplo, pode dizer para mim a probabilidade, trabalhamos sempre com a probabilidade ao nosso favor, de que o preço do ativo vá seguir para uma tendência de alta. Tá? Pronto, deixo agendado minha compra, meu stop e também o meu alvo. Como que eu defino meu alvo? Meu alvo pode ser aqui, ó, no topo dessa estrutura, né? Meu alvo. O alvo tem mais de 10% de ganho? Sim, com certeza. Né? Aqui, ó. 18, 19, 20, tem bem mais do que isso. Ou seja, você em apenas alguns dias pode rentabilizar o seu capital em 20%. Pronto. Agendo minha operação, saio do gráfico, vou curtir meu dia, vou curtir meu trabalho, vou curtir os meus estudos, vou curtir minha família. Tá? É isso daqui que você tem que trabalhar. É isso aqui que vai fazer você conquistar sua liberdade de rotina enquanto você verdadeiramente coloca o mercado para trabalhar para você. Utiliza as ferramentas necessárias para trabalhar para você. Vamos agora para o mercado da operação na Vale. Na Vale, gráfico diário. Nesse gráfico diário, temos aqui um movimento muito interessante. Que movimento é esse? Tivemos, sempre analisa o lado esquerdo do gráfico, sempre começa por aí. Lateralização do ativo, não se faz nada, é um movimento praticamente de indecisão, né? Você não entra no mercado indeciso, você entra com certeza. Então aqui é um movimento em que não é para fazer nada, fica de fora. Preço do ativo, ele rompeu e voltou para dentro dessa consolidação novamente. Vai fazer alguma coisa? Não. Preço depois fez esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, e logo depois fiz uma nova impulsão. Aqui você pode entrar, não é errado entrar, entrou, ok. Fez aí a sua operação aí que deu cerca de 11% de ganho. Logo depois, um novo movimento, impulsão, retração e impulsão. Nesse novo movimento, onde fica a sua entrada? No rompimento dessa estrutura. Por que no rompimento da estrutura? Porque quando o preço do ativo está em tendência, a probabilidade é que ele rompa para continuar a sua tendência. Isso daí é muito mais plausível porque você opera
com a força. Se aquelas grandes instituições tiveram força suficiente para romper uma estrutura como essa e movimentar para uma tendência de alta, você vai seguir elas. Você não vai ficar tentando efetuar a venda aqui e operar contra a tendência porque bateu numa resistência. Não é assim que funciona. Isso aqui pode funcionar para tempo gráfico de 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Mas isso aqui num gráfico diário ou no gráfico semanal, como vou mostrar aqui para você, não tem esse tipo de demanda, né? Não tem esse tipo de assertividade. A assertividade trabalhando com consolidação ela é muito inferior, sem contar que o alvo ele é muito menor porque você está trabalhando com suporte e resistência, ou seja, seu alvo é no suporte ou na resistência. Geralmente esses alvos dentro de uma consolidação são alvos menores que 10%, né? São 5, 4% no máximo, não mais do que isso. Olha que interessante no gráfico semanal. Tivemos aqui nossa tendência de queda, gráfico semanal, ou seja, cada candle desse aqui é uma semana de operação. Logo depois eu tive a impulsão, retração e impulsão. Olha que entrada bonita, né? Qual o alvo da operação? Aqui em cima. Gráfico semanal, a mesma coisa, né? Esse gráfico semanal você consegue trabalhar com a mesma assertividade com um tempo gráfico diário, sendo que no tempo gráfico semanal você tem um stop maior, né? Tem um stop maior. Mas o que você pode fazer? Uma entrada no tempo gráfico semanal, para você ter uma conformação maior. Vai lá no tempo gráfico diário do ativo e pronto, você tem um stop menor. Onde que é o stop? Abaixo de uma estrutura. Bom, então é simples assim, é fácil assim. Quanto mais você pegar um gráfico e analisar o gráfico, mais fácil vai ficar ao longo do tempo. Não queira tentar inventar modo, não queira tentar inventar um setup. Pega isso aqui, simples, fácil, como todo dia eu posto no Instagram, como todo dia eu posto aqui no YouTube, todo dia eu posto nas redes sociais. Técnicas simples para você estar operando. Então siga tudo isso que você garanto a você que vai dar certo no curto, médio e longo prazo, né? Como deu certo para mim, como dá certo para os alunos, dá certo para as pessoas que me seguem, que sempre mandam alguma mensagem agradecendo o quanto ganhou, o quanto está sendo mais fácil para elas operarem esse tipo de estrutura, sem contar os ganhos financeiros que eles sempre me mandam aqui, com print dos seus relatórios de performance, que eu fico muito feliz. Então isso também me dá mais força para continuar gravando esses vídeos aqui, para fazer você aplicar tudo isso e você ganhar dinheiro. Então aplica tudo isso, que isso aqui vai ser um grande diferencial na sua vida, principalmente na sua vida financeira. Vamos lá para um outro mercado, que é o mercado de ações americanas, vamos ganhar em dólar, né? Por exemplo, aqui no mercado americano, essa aqui é uma ação da Alcoa Corporation, vamos ganhar em dólar, que isso aqui é muito bom para ganhar em dólar, né? Você consegue ter uma alta rentabilidade, uma alta renda aí também, ganhando uma moeda estrangeira, principalmente quando você vive aqui no Brasil. Olha que interessante. As mesmas estruturas trabalhando com tempo gráfico diário, né? Percebe-se isso. Tempo gráfico diário, olha a estrutura que está fazendo. Impulsão, retração e impulsão. Temos aqui uma lateralização na qual você não faz nada. Isso aqui também, aqui em cima, é uma lateralização. Não se faz nada nela também, né? Ariel, mas existem várias estruturas para se trabalhar. Por que você está falando só da impulsão e retração? Porque isso aqui se baseia no mercado financeiro o tempo inteiro, né? Você pode trabalhar também, por exemplo, com esse canal, né? O canal também é muito bom para se trabalhar no tempo gráfico diário. Ó. Canal de baixa, logo depois o preço rompeu, volta a cair e pronto. Aqui você já pode se posicionar, né? Só foi dar entrada? Aqui, não é errado, mas você ficou mais dias aí para ter o seu patrimônio rentabilizado. Stop inicial aqui e logo depois o stop sobe para baixo dessa estrutura da lateralização, correto? Uma nova entrada, uma entrada até mais fácil para você confirmar, é essa daqui. Impulsão, retração, impulsão para uma tendência de alta. Qual o alvo dessa operação aqui? O alvo dessa operação, pode pegar aqui, ó. Retorno risco, pronto. Alvo dessa operação pode ser acima. Nossa, a Alcoa está dando uma excelente rentabilidade. Vou até colocar aqui na operação para mim. 32% de alvo. Olha que excelente para você estar pegando esse tipo de operação com essa estrutura, né? Pode pegar Fibonacci para você traçar o alvo da sua operação. Vamos pegar aqui Fibonacci, que é a ferramenta que eu trabalho todos os dias no mercado, né? Vocês podem estar se perguntando, como é que você conseguiu traçar esse alvo tão rápido? Foi porque aqui tanto trabalhar com ela, você acaba decorando aí os níveis de suporte os níveis de Fibonacci. Olha que interessante. Esses aqui são os alvos de Fibonacci, né? É assim que você trabalha no mercado financeiro. Vou até anotar essa operação que eu vou fazer ela. Gostei dela. Então aqui você ganha em dólar, 10, 15, 20, 30% do capital. E você pode viver no Brasil, ou até mesmo você morar em outro país ganhando em dólar, né? Através do mercado financeiro. Uma outra estrutura muito legal que eu trabalhei nessa operação aqui foi essa aqui, ó. Eu preciso mostrar isso para você.
Deixa eu ver aqui, foi uma operação que encerrou tem alguns dias. Ah, tá, foi aqui, ó, exatamente aqui, achei. Nós fizemos isso aqui, ó. Eu tinha perdido essa entrada aqui, né, que foi depois dessa queda. Teve esse movimento lindo aqui de pullback para uma tendência de queda, mas eu não entrei na operação, nem tinha visto essa operação. Só os meus alunos que mandaram mensagem para mim e falaram: entrou nessa operação, nem vi, não tive tempo de ver essa operação. Na verdade, não me atentei a ela. Mas logo depois, olha que interessante, como é que eu consegui pegar ainda um pedacinho dessa operação. O preço do ativo fez uma nova impulsão para a tendência de queda. O que eu fiz aqui? Trabalhamos com o rompimento dessa impulsão, retração e impulsão. Através desse movimento de pullback, ainda consegui pegar esse movimento, que foi uma entrada aqui. Essa entrada aí rendeu mais ou menos $2.000 nessa operação. E olha que interessante, daqui até aqui, pronto, 17% de ganho. 17% de ganho em uma única operação, tá bom? Então, trabalhe sempre com esse tipo de estrutura. São estruturas em que seu ganho vai ser acima de 10% naturalmente. É como os alunos da fórmula. Sempre com esse tipo de operação. A segunda operação que nós fizemos foi essa aqui, ó. Esse movimento aqui, estava no movimento como se fosse a bandeirinha, né? Uma estrutura clássica no price action em que tem esse movimento descendente, logo depois tem um movimento ascendente para uma tendência de alta, mas não é um movimento de alta, é somente uma retração. E logo depois, nossa entrada fica aqui, ó, no rompimento dessa estrutura. Logo depois, tivemos mais uma entrada nessa operação com um outro alvo de ganho. Eu lembro bem que aqui finalizou exatamente na consolidação nossa operação, né? Nossa operação finalizou bem exatamente aqui, 25% de ganho em uma única operação. Ou seja, se você mesmo tem somente $100 para estar operando, você ganhou $25. Ou seja, quanto está $25 agora? R$125, né? Então, o dólar está batendo, o real está batendo acho que R$5,40, né, para cada dólar essa semana, se eu não me engano, e a tendência é ficar cada vez maior, né? E com isso você vai ganhando cada vez mais. Vamos aqui no gráfico semanal para você dar uma olhadinha como está essa ação, para você trabalhar bem essa ação. Olha que interessante o gráfico semanal, fazendo um movimento descendente, um movimento simples descendente, né? Muitas pessoas aqui mandaram mensagem na época falando: Ariel, não é para entrar aqui? Por que seria para entrar aqui? Eu comecei a indagar, né? O que é para entrar aqui? O que você está vendo aí? Rompeu o canal de baixa, foi para uma tendência de alta e logo depois está fazendo um movimentozinho ascendente. A primeira coisa que eu falei foi: pessoal, tira o zoom da tela, né? afasta o gráfico, não é para colocar grandão assim, afasta, deixa pequeno. O que você está vendo agora? Um movimento descendente, ou seja, um movimento de queda no mercado. Então, quando você estiver confuso na sua operação, mesmo no gráfico semanal, tira o zoom do gráfico, tá? Coloca um pouco mais afastado, aí que você vai enxergar a tendência. Qual é a tendência? A tendência de queda. Vai operar comprado por quê? Você só vai trabalhar comprado se fizer esses movimentos aqui no gráfico diário e gráfico semanal. Morro duplo, que é o fundo de uma tendência de queda, ou ombro, cabeça, ombro, né? São dois padrões aí clássicos para você estar operando. Sem isso não é para operar, né? Ou um dos mais clássicos é o pivô para alta, que é um padrão de reversão aí muito assertivo também no gráfico diário, né? Então isso aqui são movimentos com price action para você estar operando. Vamos lá no mercado de Forex, por exemplo. Olha que interessante aqui no mercado de Forex. Eu vou pegar aqui o Euro USD. Nesse mercado aqui nós temos um movimento muito interessante no tempo gráfico diário. E sempre trabalhando com médias móveis. Você pode também trabalhar com esse tipo de média móvel no mercado financeiro, porque vai fazer uma diferença muito grande nas suas operações. No mercado de Forex, temos aqui uma grande tendência de queda, que nós pegamos tudo isso aqui. Foi linda essa operação, rendeu um bom capital aqui nessa operação, tá? Muito dinheiro mesmo. Nessa operação aqui, com essa tendência de queda, nós saímos dessa operação mais ou menos aqui. Foi quando começou a fazer esse fundo mais alto que o fundo anterior, né? Vimos ali que era necessário se desfazer dessa operação, pronto, encerramos. Mas pegamos a primeira entrada aqui em cima. Por que nós pegamos a primeira entrada aqui em cima no tempo gráfico diário? Impulsão, retração, impulsão a favor das médias móveis, demos continuidade à operação. E que foi indo. Foram cerca de $10.200 aqui nessa operação. Já imaginou ganhando isso? Então é isso que eu quero que você imagine. A partir desse movimento aqui, ó, de canal de baixa, saímos dessa operação aqui. Logo depois, fez um novo movimento que nós estamos posicionados até agora. Impulsão, retração e impulsão agora para uma tendência de alta. Olha que interessante, nossa entrada. E a tendência é que continue aí até esse alvo aqui, essa operação, né? Então,
Isso aqui trabalhando com estruturas, com tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal. Viu quantas oportunidades eu mostrei para você? Então, esses melhores tempos gráficos vai fazer com que você ganhe mais dinheiro num curto período de tempo em vários ativos ao mesmo tempo. Tá? Então, salva esse vídeo aqui, curta esse vídeo que eu sei que vai fazer diferença aí na hora de você operar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer um conteúdo aí com a sua sugestão, ou posso tirar sua dúvida aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.